O sobrevivente. Direção: Edgar Wright. Roteiro: Edgar Wright. E Michael Bacall. Elenco principal: Glenn Powell, Josh Brolin, e William Macy. Título original: The Running Man. O sobrevivente retrata uma realidade sombria que se passa no ano de 2025. Nos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. Nesse cenário caótico, Ben Richards é o personagem de Glenn Powell do elenco. Ele encontra a sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento game show The Running Man. No programa, os participantes precisam escapar
de uma equipe de assassinos profissionais, enviados para matá-los durante 30 dias, com uma promessa de ganhar um prêmio em dinheiro. Se sobreviver, Ben conseguirá ajudar a sua família e sua filha doente, e também tirar a sua família da pobreza. O Sobrevivente é um filme que explora temas como o controle estatal, manipulação da mídia e a luta desesperada pela sobrevivência em um mundo cada vez mais brutal e desumanizado, refletindo preocupações sociais e políticas que ainda ressoam fortemente. O meu nome é Wilke Souza, eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje eu vou fazer uma análise completa desse filme, O Sobrevivente, lançamento 2025, que está hoje nos cinemas em todo o Brasil. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos na meta de atingir 30 mil inscritos aqui no canal. E estamos contando com toda a sua ajuda, força e apoio para fortalecer o nosso trabalho. E se você já deu essa força para nós, muito obrigado. Então vamos começar a nossa análise de hoje a partir de agora. E você está assistindo ao canal Global Filmes. Bom, para começar a nossa análise de hoje, rapaziada, sabemos que em 2025, né, que é o ano que nós está, e também já está finalizando, né, já estamos quase no final de novembro, entrando nos meses de Natal e Ano, né, já estamos entrando no final de ano. Então em 2025, temos miséria, repressão, violência e poluição que tomam conta de vários países, inclusive aqui no Brasil, como outros países, e também até nos Estados Unidos, autoritário, que é o país com mais autoridade no planeta. E controlado por uma mega corporação que usa do entretenimento como o controle da população. E isso a mídia nos traz também. Então isso poderia ser a manchete de um noticiário hoje em dia, como tem também, né? Mas se trata da premissa distópica do livro que se chama O Concorrente, que foi escrito por Stephen King, sob o pseudônimo de Richard Bachman.
e publicado originalmente em 1982. E ao ler o livro, você vai dizer o seguinte: parece que o ator do livro foi certeiro em algumas previsões. Então vamos lá. A história do filme O Sobrevivente, ela foi adaptada para o cinema em 1987, que foi estrelado por Arnold Schwarzenegger. Então, a primeira versão que foi adaptada dessa história do livro foi lançada em 1987, cujo também tem o mesmo nome, que se chama O Sobrevivente. Como eu falei, que lá nesse filme de 87 foi estrelado por Arnold Schwarzenegger. E agora em 2025 ganhou uma nova versão, que foi dirigida por Edgar Wright e protagonizada por Glen Powell, e que é mais fiel ao livro de Stephen King. E a grande pergunta é: qual é a história de O Sobrevivente? O Sobrevivente é um filme que retrata uma realidade sombria dos Estados Unidos, onde a economia está em colapso e a violência global se intensifica. E nesse cenário caótico, temos o personagem Ben Richards, que é o personagem do ator do elenco Glen Powell. E ele encontra a sua única chance de salvar a família ao se voluntariar para participar do violento reality show chamado The Running Man. No programa, os participantes precisam escapar de uma equipe de assassinos profissionais enviados para matá-los durante 30 dias. Com a premissa de ganhar um prêmio em dinheiro bastante alto, milhões de dólares. E se um deles sobreviver, como personagem principal, Ben, ele conseguirá ajudar sua filha que está doente e tirar a sua família da pobreza. Então temos um filme divertido e eletrizante. O Sobrevivente é uma adaptação fiel do livro de Stephen King. Agora voltando no tempo, o filme de 1987, ele foi um filme que seguia a lógica dos filmes brucutus, dos anos 80. Aproveitando o auge, da carreira de Arnold Schwarzenegger, mas se distanciava bastante da história de Stephen King. Tanto que o Stephen King,
odiou a adaptação e proibiu que seu nome fosse usado nos créditos do filme de 1987. Agora, esse novo filme que foi lançado, que está no cinema, O Sobrevivente, que é o tema do nosso vídeo, esse filme ele vai para outro caminho. Ele é mais fiel ao material original de Stephen King e suas temáticas do livro que ele escreveu. E por mais que visualmente seja o filme com menos cara de Edgar Wright, apresentando um mundo distópico, cyberpunk, não tão inventivo e derivado de produções clássicas de ação e ficção científica. O Sobrevivente tem as marcas registradas que fizeram do diretor queridinho em Hollywood, com o filme Todo Mundo Quase Morto, ou como no filme Scott Pilgrim Contra o Mundo, e também como no filme Em Ritmo de Fuga, Baby Driver. Então, o Sobrevivente, ele traz cenas de ação frenéticas, montagem ágil e uso do humor e trilha sonora que dão uma roupagem pop e dinâmica. O Sobrevivente tem como temas centrais vigilância, como forma de controle estatal, manipulação mediática e espetacularização da violência. E desta forma, o estilo de Edgar Wright combina perfeitamente em uma narrativa caótica e cheia de energia, com suas cenas de ação criativas e intensas. Com boa parte do filme acompanhando a perseguição implacável contra o protagonista, interpretado por Glen Powell. Enquanto as críticas sociais estão presentes na construção do universo e comentários satíricos sobre a situação do mundo e seus governantes autoritários. Então, Glen Powell, esse ator, ele assume o papel que já foi de Arnold Schwarzenegger na década de 80, no filme anterior, e mostra a sua força como estrela de ação nesse filme O Sobrevivente, lançamento 2025, que está hoje nos cinemas. Então, desde Top Gun Maverick, Glen Powell, ele vem se consolidando como um dos queridinhos em Hollywood. Ele foi a estrela do filme Assassino por Acaso, outro filme, Todos Menos Você, e também Twisters. O Sobrevivente é mais um filme que reforça esse star power do ator como um astro do cinema moderno de ação e ficção científica.
assumindo o papel que já foi de Arnold Schwarzenegger, que deu sua bênção para a nova adaptação. Glen Powell tem a fisicalidade para encarar as cenas de ação frenéticas e perseguições violentas. Ao mesmo tempo que seu carisma nos faz torcer pelo personagem durante toda a produção. O ator também convence na carga dramática das motivações de Ben Richards, arriscando sua vida no reality show para salvar sua filha e sua esposa, sendo aquele um herói clássico na luta contra tudo. Ao lado de Powell, o sobrevivente apresenta uma variedade de personagens coadjuvantes interessantes, especialmente os antagonistas, o carismático e sensacionalista apresentador Bob T, interpretado por Colman Domingo, e o frio e sádico produtor do programa The Running Man, que se chama Dan Killam. Ele é vivido por Josh Brolin, do elenco. Então, nesse filme temos violência como espetáculo. É, infelizmente, uma história que segue bastante atual. Quando o concorrente foi lançado em 1982, o livro era um reflexo afiado sobre o governo Ronald Reagan nos Estados Unidos e sua lógica neoliberal de lucro acima das pessoas. Temáticas mais sombrias que caracterizavam os livros de Stephen King. E publicados sob o pseudônimo de Richard Bachman. E é curioso que hoje, em 2025, sejam lançados duas adaptações de histórias distópicas que criticam governos autoritários e a ascensão do fascismo, como os filmes A Longa Marcha, Camine ou Morra, e esse filme que é tema do nosso vídeo, O Sobrevivente, que foi esses dois filmes que foram lançados nessa temática nesse ano. Então, em sua nova versão, o roteiro de Edgar Wright e Michael Bacall é bastante feliz em atualizar as temáticas para nosso mundo atual, contextualizando na era da pós-verdade e considerando que a Freevee, rede de televisão patrocinada pelo governo, manipulou e controla a população no filme,
fabricando inimigos e transformando tudo aquilo que é subversivo e revolucionário em um produto de entretenimento. Mais do que isso, a espetacularização da violência é uma norma que faz com que os ricos e corporações dominem e empurrem os mais pobres para a miséria. A humilhação da luta pela sobrevivência é um espetáculo para as massas. Como Bob T. afirma em um determinado momento no filme, a sede de sangue é um direito de nascença. Essas são falas dele dentro do filme. Edgar Wright, ele está mais confortável quando consegue focar mais especificamente nas perseguições e cenas de ação com Glenn Powell. Enquanto sofre um pouco para conseguir equilibrá-las de forma dinâmica, encaixando as críticas sociais da história. E isso fica claro no começo do filme, mas arrastado para apresentar o protagonista e seu universo. Assim como a parte final, que é bastante corrida e expositiva na tentativa de amarrar todos os elementos da narrativa com comentários impactantes. E a grande pergunta é: vale a pena assistir O Sobrevivente? Bom, para começar, é um tanto irônico que O Sobrevivente seja produzido por uma grande empresa como a Paramount Pictures e que seria alvo, das críticas traçadas pela história. E por isso é tão nítido o cinismo que transborda de produções que criticam o capitalismo e a indústria de Hollywood, fazendo parte do próprio sistema. Então temos uma ideia de revolução, sempre embalada como produto de entretenimento, inofensiva para mudar a ordem das coisas. E de qualquer forma, o longa de Edgar Wright consegue fazer comentários atuais sobre governos autoritários e manipulação midiática, ainda que sem a mesma intensidade presente na obra de Stephen King. Divertido e cheio de energia. Esse filme, O Sobrevivente, é uma adaptação que se destaca pelas cenas de ação frenéticas e pelo carisma de Glenn Powell. Se aproveitando da história para discutir sobre os perigos do autoritarismo, mas sempre reforçando seu compromisso em entreter como os melhores filmes pipocas do ano, por mais contraditório que isso seja. A primeira adaptação ao cinema
de O Sobrevivente saiu em 1987, como eu citei. Só que foi um filme que não causou tanta comoção naquele ano. A narrativa distópica que se consagraria no cinema era Robocop. E mesmo na carreira de Arnold Schwarzenegger, em 1987 foi o ano de outro longa mais marcante, que foi lançado o filme Predador. E posteriormente, o ator ele reclamaria da adaptação em que o livro de Stephen King sobre um reality show sádico, que acabou sendo, nas palavras do ator, encenado como um programa de TV normal, sem evidenciar o teor crítico. E logo então, mas mal suspeitava Arnold Schwarzenegger que uns 40 anos depois, absolutamente todos os filmes americanos que se pretendem autocríticos sobre a mídia precisam, antes de mais nada, assinalar e deixar cristalino o didatismo do seu posicionamento. O discurso procede à encenação, e esse parece ser um mantra que rege todo o cinema popular americano desta década. O Sobrevivente, do diretor Edgar Wright, que não segue o título do livro de Stephen King, que seria o título O Concorrente, que é o nome do livro, no qual eles se inspiraram a fazer esse filme. E em português está sendo lançado com o nome O Sobrevivente, e se arrasta sob o preço dessa prolixicidade. Em matéria de correria, 2025 é o ano de O Sobrevivente, porque uma boa parte do público que já assistiu ao filme nos cinemas e já está sendo distribuído nas plataformas de streaming. E sim, de A Longa Marcha, que é um outro filme que é uma adaptação de Stephen King, que sabe embutir o discurso na ação sem se adaptar no formato do reality. Ou então no filme Uma Batalha Após Outra, em comum com o filme de Edgar Wright, Paul Thomas Anderson também oferece uma narrativa politicamente difusa, mas seu compromisso com o cinema de gênero de ação e ficção científica e com a manutenção do ritmo da ação é total. O que O Sobrevivente oferece a nós talvez seja um sintoma dos tempos. Um filme que responde à era das fake news e das teorias de conspiração e comportando como oráculo. Narrativa interditada pelo volume de perspectivas e informação. Então, há uma marca, de ironia laboriosamente registrada em cada batida e virada de roteiro. E essa seria a marca pessoal, e que o inglês
Edgar Wright imprime neste que é visivelmente um projeto de encomenda. Não fosse a ironia, um recurso já inspirado e incorporado e esgotado por todos os outros filmes que foram lançados, que pretendem comentar mídia e política e ser didáticos, sem parecer que estão sendo. Outra marca atribuída a Wright, um suposto talento em propor e manter um ritmo ágil de clipagem nos seus filmes de ação. Traz tudo um texto bem dado e truncado com um estilo extravagante para o cinema de ação e ficção científica. A primeira adaptação ao cinema de O Sobrevivente saiu em 1987, como eu citei. Só que foi um filme que não causou tanta comoção naquele ano. A narrativa distópica que se consagraria no cinema era Robocop. E mesmo na carreira de Arnold Schwarzenegger, em 1987 foi o ano de outro longa, mais marcante, que foi lançado o filme Predador. E posteriormente, o ator ele reclamaria da adaptação em que o livro de Stephen King sobre um reality show sádico, que acabou sendo, nas palavras do ator, encenado como um programa de TV normal, sem evidenciar o teor crítico. E esse filme ele foi lançado basicamente esse ano agora de 2025, no dia 20 de novembro de 2025. E ele tem basicamente, eu estou gravando esse vídeo no dia 22, tem 2 dias que ele foi lançado, beleza? E esse é um filme que ele já possui uma boa avaliação, porque ele é uma adaptação, né, de um livro, e ele tem uma boa avaliação do público. Ele está com notas de 3 a 3.5 estrelas, chegando a 4 estrelas. Isso no lançamento do filme nos cinemas, entendeu? Então esse filme ele já ultrapassou a marca de 65% de gosto de público que gostou do filme. Então acredito que se você for assistir esse filme nos cinemas ou quando ele for distribuído nas plataformas de streaming, eu te garanto que você vai gostar muito de assistir ele. Eu fui no cinema e eu assisti ao filme e decidi trazer esse vídeo aqui. Realmente é um filme bastante impressionante, com suas cenas de ação impactantes e um CGI bem envolvente. Então, basicamente o que eu queria falar sobre esse filme é isso, beleza? E eu estou te recomendando, né, esse novo lançamento que está no cinema agora. Então, basicamente eu vou ficando por aqui. Agora na tela vamos exibir o nosso jornal digital para você. E o nosso jornal digital ele é um jornal. Ao seu lado esquerdo vai aparecer a miniatura de um dos vídeos do nosso canal que a gente já lançou. E ao lado direito vai aparecer uma pequena sinopse, beleza? E tem um tempo de leitura para cada texto que você vai ver na tela, beleza? Para você poder ler à vontade e saber qual é o vídeo que a gente está te recomendando. Você também pode avançar o vídeo para ver quais são os outros, beleza? Se você se interessar por algum deles, é só você acessar a descrição e os vídeos do nosso canal vão estar aí, beleza? Se caso você não se interessar por nenhum, clica na foto do canal aqui, Global Filmes, na logomarca, ou então clique no nome do canal e visite a seção Vídeos aqui do canal. E lá você vai ver toda a folha de vídeos que já foram lançados aqui no canal, beleza? Então basicamente eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa aquele likezão.
para a gente também bater a nossa meta de 20 mil inscritos, 20 não, 30 mil inscritos, quero dizer, que já atingimos 24 mil e sou muito grato a isso por vocês. Então, dá essa força para nós, se inscreve para nós atingir esses 30 mil inscritos aqui no canal, tranquilo? Então fica agora com o nosso jornal digital e os nossos créditos finais. Meu nome é Wilk Souza, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!
schön. Schön.